Muito bem, vamos ver aqui um exemplo sobre equilíbrio estático, tá? Eu estou colocando aqui, ó, uma situação onde eu tenho um peso, né? Um peso P aqui. Vou chamar esse peso P aqui, vou dar uma noção desse peso P. Vou colocar um valor nele aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos colocar aqui 200 quilos com esse peso aqui, tá? Então eu tenho um peso P de 200 quilos que está amarrado por um cabo azul aqui, né? Este cabo azul está amarrado por outros dois aqui, ó, um F2 e um F1, né? Esse daqui eu vou chamar de F3, é o que está amarrado no peso, F3. E aí eu tenho o F1 e o F2, que formam com este teto aqui, ó, tá preso no teto aqui, formando um ângulo de 43 graus. E do outro lado, um ângulo de 24 graus, tá certo? Né? Então vejam só, se tá formando esse ângulo aqui, né? O que acontece? Eu preciso saber qual é a tensão neste cabo F2 e qual é a tensão neste cabo F1 aqui, tá certo? Então eu vou usar o quê? Os cálculos trigonométricos, porque veja só, deste lado eu tenho este triângulo aqui formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui, aqui um ângulo de 24 graus, né? Aqui é o complemento de 90 graus, ou seja, 90 graus menos 24 é o ângulo que eu vou ter aqui, tá certo? Então eu tenho, observem aqui, um triângulo retângulo, onde eu tenho um cateto aqui que eu estou chamando de Y1, eu tenho a hipotenusa, que é o F1, e tenho outro cateto aqui em cima, ó, que é o X1, que eu representei aqui embaixo. Porque esse triângulo aqui, ele é igual a este outro triângulo aqui. Eles só estão invertidos, né? Veja só, aqui está o ângulo de 90 graus e neste daqui o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então, tá vendo que o de 90 graus está aqui e o outro aqui? Então, se aqui é 24 graus, aqui também é 24 graus. Por quê? Porque é o oposto, ó. O 90 graus está oposto, o 24 graus também está oposto, tá certo? Então, agora eu vou fazer o cálculo com base nesses ângulos aqui, tá certo? Ó, quando eu tenho este ângulo aqui que está oposto ao cateto, eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com seno, não é? Porque seno do ângulo 24 graus é igual a cateto oposto, que é o Y1, sobre a hipotenusa, que é o F1. Concorda comigo? Então, eu vou ter esses valores. Então, vejam só, eu vou colocar aqui, ó, seno de 24 graus é igual ao cateto oposto, que é o Y1, sobre a hipotenusa, que é o F1. Não é? Daqui eu posso tirar o quê? O valor de F1 ou Y1, tá certo? Né? Mas eu não tenho esses valores, são duas incógnitas, ok? Então eu vou continuar calculando, ok? Né? Então, ó, Y1 eu vou tirar daqui, não é? Então vejam só, se eu for calcular o valor de Y1, como que fica, ó? Y1 igual... O F1 está dividindo aqui, ele passa multiplicando do outro lado do sinal de igual aqui, ó. Então, vai ficar seno de 24 graus vezes F1. Esse é o valor de Y1, tá ok? Não é? Então, ó, eu calculei o valor de Y1 aqui, neste triângulo aqui. Eu quero agora calcular o valor de X1, né, neste triângulo. Vejam só. Na horizontal, eu estou colocando os valores de X. Na vertical, eu estou colocando os valores de Y. Tá certo? Então, agora eu vou calcular, ó, X1. X1 não é o lado adjacente a 24 graus, não é? É adjacente a 24 graus, ok? Então, ó,
cosseno, vou trabalhar com cosseno agora, certo? Cosseno de 24 graus é igual a cateto adjacente, x1, sobre hipotenusa, que é F1. Daqui eu posso tirar o valor de x1, não posso, ó. F1 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, ó, x1 é igual a cosseno de 24 graus vezes F1. Então, ó, o valor de x1 está aqui, o valor de y1 está aqui. Vejam só, esses valores representam este triângulo aqui. Do outro lado, eu quero calcular o outro triângulo. Do outro lado, eu vou ficar como, ó, y é cateto oposto ao 43. Concorda comigo? Y2 é o cateto oposto ao ângulo 43. Então, eu vou trabalhar agora com seno, não é? Então, ó, seno de 43 graus é igual a cateto oposto, que é Y2, sobre a hipotenusa, que é o F2. Daqui eu vou tirar o valor de Y2, ó. Y2 é igual a quê? Ó, o F2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, seno de 43 graus vezes F2. Não é? Então, ó, tirei o valor de Y2 aqui também. Agora eu vou calcular o valor de X2, tá vendo? Ó, porque está no eixo X, né? É o cateto adjacente ao ângulo. Por quê? Ó, eu falei que aqui 24 graus, aqui é 24 graus, lá, ó, 43, aqui também é 43 graus. Então, o cateto adjacente é o X2, que está do lado do ângulo 43, certo? Então, agora eu vou trabalhar com o quê? Se é adjacente, eu vou trabalhar com cosseno. Cosseno de 43 graus, ok? É igual ao quê? Cateto adjacente. Cateto adjacente é o X2, sobre a hipotenusa, que é F2. F2. Daqui eu vou tirar o valor de X2. Então, ó, X2 é igual. O F2 está dividindo, ele passa do outro lado do sinal igual, multiplicando. Então, cosseno de 43 graus vezes F2. Então, eu tenho o valor de Y1, X1, Y2, X2. Tá certo? Então, para eu calcular a tensão neste cabo F2 e neste cabo F1, eu tenho que somar as forças. E como está em equilíbrio, isso quer dizer que o quê? Y1 mais Y2 é igual a F3. Ó, F3 vale quanto? Vale 200 kg, não é? Y1 mais Y2 é igual a F3, tá? E é o que eu vou fazer agora. Então, vejam só, isso na vertical, tá? A soma das forças na vertical. Depois eu vou fazer a soma das forças na horizontal. Então, a soma das forças na vertical vai ser o quê? Ó, vou colocar aqui agora. Y1 mais Y2 é igual a F3. Tá? Porque se eu somar Y1 mais Y2 mais F3, tem que ser igual a zero. Então, Y1 mais Y2 igual a F3. Tá certo? Não é? Que isso daqui o que é? É equilíbrio. Para estar em equilíbrio, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o que? Ó? Y1 mais Y2, certo? Mais F3 tem que ser igual a zero. Só que o F3 está para baixo, é negativo. Então, Y1 e Y2 está para cima, é positivo. Então, o F3 aqui, ó, é negativo, tá certo? Então, é Y1 mais Y2 menos F3 tem que dar zero.
É zero por quê? Porque é uma condição de equilíbrio. Se está em equilíbrio, tem que estar igual a zero. O F3 está negativo, passa para o outro lado, passa positivo, que foi o que aconteceu aqui. Então, y1 mais y2 igual a F3. Quanto vale y1? Não vale seno de 24 vezes F1, certo? Então, eu posso colocar esses valores, não posso? Ó, então, y1 mais y2 igual a 200 quilos. Porque o F3 não é 200 quilos? É. Agora, é só eu substituir esses valores aqui, certo? y1, ó, quanto vale y1 aqui? Daqui eu posso tirar o valor de y1, não posso? Ó, vou continuar. y1 igual a 200 quilos. O y2 está positivo, passa do outro lado negativo. Então, y2 menos y2. Esse é o valor de y1. Eu vou substituir agora o valor de y1. Ó. O valor de y1 não é igual a seno de 24 vezes f1? Então, ó, seno de 24 graus vezes f1. É o valor de y1. É igual a 200 quilos menos... Quanto vale o y2? Seno de 43 graus vezes F2. Então, seno de 43 graus vezes F2. Agora, eu vou substituir os valores, certo? Para eu substituir esses valores, como é que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que vale seno de 24 graus, certo? Seno de 24 graus. Eu tenho que saber qual é